Mais Inclusão. Um programa que traz histórias que visam mudar a consciência da sociedade moçambicana em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Mais Inclusão. Do Rovuma ao Maputo, do Zumbo ao Índico. Saudações, amigo ouvinte. Está no ar o nosso e seu programa Mais Inclusão. São 3 anos de sua existência, do Rovuma ao Maputo, do Zumba ao Índico, procurando contar histórias que visam mudar a consciência da sociedade moçambicana em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Está na vossa companhia Ginoca Maftini na apresentação e Abdul Remani Ibrahimo na edição. Votos de ótima escuta. Mais Inclusão conta com apoio e produção da Montepuez Ruby Mining Limitada e da TV Surdo. Estimado ouvinte, pode acompanhar esta e outras notícias nas nossas redes sociais, Facebook e YouTube, onde pode nos seguir. Para isso, escreva Mais Inclusão e faça a sua inscrição. Ajude-nos a crescer. Vamos aos destaques. Governo de Nhamatanda luta pela inclusão de pessoas com deficiência no distrito. Encerrado o projeto piloto do Spark. Os desenvolvimentos destas e outras notícias já a seguir. Iniciamos o programa na província de Sofala, mais concretamente no distrito de Nhamatanda, onde o governo local está empenhado na inclusão de pessoas com deficiência no distrito. O jornalista Abdul Remani Ibrahimo esteve em Nhamatanda e traz mais detalhes na entrevista a seguir. Acompanhe. Saudações, amigo ouvinte, sejam bem-vindos ao espaço de entrevista no programa das rádios comunitárias Mais Inclusão, programa que visa consciencializar a sociedade em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Hoje estamos no distrito de Nhamatanda, na província de Sofala, onde vamos conversar com o administrador deste distrito, Usman Adam Abdul. Vamos conversar um pouco em relação às mudanças climáticas, sabendo que este distrito tem sido assolado por esta estiagem, ciclone, por aí em diante. Senhor administrador, muito obrigado por ter nos recebido aqui no seu gabinete. Em linhas gerais, como é que o distrito está a se recuperar depois da estiagem? Na verdade, nós como distrito temos feito muitas atividades que visam mitigar os efeitos negativos das mudanças climáticas. É verdade que o nosso distrito é suscetível a todo tipo de fenômenos, quando há cheias, quando há ciclones, quando há seca, de forma direta ou indireta acabamos sendo afetados. Há um dado importante como distrito, em coordenação com vários atores que operam no nosso distrito de Nhamatanda. Estamos a levar a cabo várias atividades de consciencialização das comunidades, a revitalização dos comitês de gestão de desastres naturais e o devido apetrechamento. Ao nível do distrito temos cerca de 47 comitês e todos eles estão ativos, já beneficiaram de uma capacitação em coordenação com o INGD, Sofala, e também contamos com alguns apoios para o apetrechamento em kits de prontidão. Acreditamos nós que com o movimento que está sendo feito, a maior parte da nossa comunidade já tem a informação sobre o que deve fazer em caso de ocorrência de algum fenômeno. E isso faz com que também tenhamos poucos casos de situações anômalas, como o caso de óbitos. A título de exemplo, no ano passado registramos cheias no nosso distrito. Felizmente não tivemos nenhum óbito. Significa que as pessoas já estavam preparadas, já estavam consciencializadas no que devem fazer. O movimento é contínuo, como já havia dito, o nosso distrito
é suscetível a esses fenômenos, tanto que a maior parte da nossa comunidade que vivia nas zonas de riscos já foram movimentadas para zonas seguras, onde estão a beneficiar de casas condignas através do projeto Sushi, que visa apoiar em cerca de 1.100 famílias aqui no distrito de Inhamatane, em 4 bairros de reassentamento. E nesse momento praticamente temos cerca de 80% ou 90% de execução das obras, e pensamos nós que aliviamos bastante aquilo que é a pressão. Exato. E nestes comitês, nestas ajudas que têm tido através dos parceiros, não só que o governo também tem se esforçado, quantas pessoas com deficiência que têm tido integrados neste apoio, sabendo que é um grupo social também que tem sido afetado pela estiagem? Na verdade, é nossa preocupação a inclusão, e é um movimento que está sendo bem sucedido aqui no distrito, tendo em conta que na nossa atuação não discriminamos, envolvemos a todos, apoiamos a todos. Ao fim do dia, todos são nossos cidadãos. Tanto que temos apoiado os jovens que contraíram a cegueira por várias situações. Temos estado a ajudar para a continuação dos seus estudos. Não só os jovens que perderam a sua visão, mas também os outros com situações que necessitam de um tratamento especial. Estamos a fazer isso e pensamos nós estamos num bom caminho. Falando da inclusão a nível do distrito, note também que a nível da Secretaria do distrito tem funcionários com deficiência, não é? Temos, esse é um desafio, só de ver que o nosso edifício até agora ainda não tem condições que possa atender, não é, a esse grupo de cidadãos, mas estamos a evitar esforço, tendo em conta que é um edifício que herdamos. Então temos que criar condições de adaptarmos à nova realidade. É uma situação que está sendo feita de forma gradual. Aqui no edifício, como tem uma certa elevação, ainda estamos a fazer o estudo do projeto para adequarmos a nova situação, mas nas outras instituições já prevê. Já temos as rampas, já tivemos a remoção dos guichês, de modo que toda a gente seja atendida de forma igual. Ninguém pode ser deixado de lado. Senhor administrador, falou aqui em relação aos comitês de locais de gestão ao desastre. Sabe dizer que nestes comitês algumas pessoas são com deficiência ou não? Temos, como já havia dito aqui, que uma das questões que nos preocupa como governo é a inclusão. Então nós envolvemos a todos para que de facto consigamos atingir os nossos objetivos. Não temos tido discriminação. Exato. Todos estão envolvidos. Exato. Nos meses de novembro, dezembro, naturalmente são momentos em que ocorrem mudanças, chuvas, por aí em diante. Há um apelo a nível das comunidades em relação a estas mudanças climáticas, sabendo que são pessoas que muitas das vezes ficam nesses locais para a prática da agricultura e muitas vezes é muito difícil tirar essas comunidades para ir para as zonas seguras. Uma das coisas que temos feito como governo é consciencializarmos a nossa comunidade que o fenômeno das mudanças climáticas veio para ficar e cada um de nós tem que ter o domínio de como conviver com essa situação. Tanto que, como o governo já havia dito aqui, criamos condições de termos comitês de gestão de risco de desastres em todas as comunidades. Também nas escolas temos tido clubes ambientais que nos ajudam na consciencialização dos pais encarregados de educação, tanto que a comunidade local. Então penso que esses movimentos estão nos ajudando, não só esses grupos-alvo que já havia bem referenciado, mas também contamos com os conselhos consultivos a todos os níveis. Cada órgão tem feito o seu papel na sensibilização. Os desafios ainda continuam, porque na verdade nem toda a população tem acesso à informação de forma rápida. Então, o que temos que fazer como governo é criarmos condições que em cada povoação tenha um elo de ligação com os comitês ou então conosco como governo do distrito. E pensamos que esse movimento está a surtir efeitos, tendo em conta as vantagens que já havia enumerado aqui mais adiante.
E o movimento continua, agora que estamos a aproximar da época chuvosa, tendo em conta que poderemos registrar no distrito casos de doenças de origem hídrica, estamos a fazer um movimento de sensibilização para a observância de higiene individual e coletiva, necessidade de observância da higiene nas comunidades, como o caso de construção de latrinas, tarimbas, para a conservação dos seus utensílios, e pensamos nós que com este movimento todo vamos atingir os nossos objetivos e termos 0 casos de doenças de diarreias no nosso distrito. Senhor Administrador, em relação à construção de casas resilientes a mudanças climáticas, como é que tem sido a divulgação disto a nível das comunidades, sabendo que é um distrito que tem muitas vezes assolado pelas mudanças climáticas? Na verdade, nós como governo estamos satisfeitos, uma vez que a mensagem é lançada às comunidades e as comunidades estão a corresponder. Em cada povoação onde passamos, estamos a ver novas casas resilientes, porque antes o que existia, caso ocorresse algum fenômeno, tínhamos uma gama de destruição, porque as casas eram precárias, de caniço, capim, matope, mas agora o que as comunidades estão a fazer é queimar blocos, comprar chapas, com os poucos rendimentos que estão a ter, estão a construir suas casas resilientes. É um ganho maior. Por exemplo, tivemos uma visita na zona de Maguimba, em Metuxeira, sentimos isso. A maior parte das comunidades já estão a fazer casas condignas. Então, isso põe-nos satisfeitos. É verdade que quando conseguem vender o seu xerxemi, com base nesses rendimentos, adquirem chapas de zinco e estão a fazer suas vidas. Pensamos que é uma melhoria muito assinalável quanto a esta questão. Para terminar, últimas considerações, algo no que não perguntei, senhor administrador, que gostaria de acrescentar? Bem, iremos pedir o apoio de todos, aos nossos amigos da comunicação social. É verdade, nós como governo estamos a fazer a nossa parte na divulgação dessas mensagens-chave, mas também queríamos contar com o vosso apoio como comunicação social, de modo que toda a gente tenha essa informação. Há metas por atingirmos, vermos toda a gente numa situação condigna. Então, essa é que é a nossa meta, e para atingirmos essa meta precisamos do apoio de todos, precisamos da participação de todos. Então, todos temos que fazer a nossa parte para que, de facto, as nossas comunidades tenham essa consciência e vivam essa vida que nós almejamos ver. Pois é, amigo ouvinte, falamos com o administrador Adam Abdul, administrador do distrito de Nhamatanda, na província de Sofala, onde estivemos a conversar em relação às mudanças climáticas. Recordar que a Lei Estadual de Energia Cores Vermelha tem evitado esforços na inclusão da pessoa com deficiência na formação e também na ajuda à distribuição de kits de primeiros socorros nas províncias de Inhambane e Sofala, concretamente no distrito de Nhamatanda e Buzi, na província de Inhambane, aliás, Mabote, Guvuro, Vilanculo, são esses distritos que são ser implementados com o projeto ICDP. Assim, caro ouvinte que esteve em nossa companhia, o nosso muito obrigado, saudações. Depois da província de Sofala, vamos à capital moçambicana, Maputo, onde a Light for the World e FIDA encerram a primeira fase do projeto Spark. Marcela Macamo traz mais detalhes.
decorreu em Maputo nos dias 18 e 19 de setembro o encerramento do projeto Spark sob o lema Transformação Rural Inclusiva. O projeto visava promover a inclusão da pessoa com deficiência na agricultura e era financiado pelo Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola FIDA e implementado pela Light for the World. Entretanto, Zacarias Zicai, diretor desta organização, e Cantol Ponja, presidente do FAMOD, foram questionados pela equipa de reportagem do programa Mais Inclusão que impacto trouxe na vida dos beneficiários. Eles responderam nos seguintes termos. Podemos testemunhar que com a implementação do SPARC conseguimos a participação das pessoas com deficiência nas atividades agrícolas, assim como na cadeia de valor. Igualmente conseguimos sensibilizar as comunidades sobre o potencial e as necessidades das pessoas com deficiência e bem como os outros atores dentro das comunidades para que possamos realmente incluir as pessoas com deficiência. E para nós conseguirmos isso foi graças àquilo que nós chamamos da abordagem da Academia da Deficiência, que é a formação de um grupo de jovens e adultos com deficiência como facilitadores da inclusão que prestaram aconselhamento dentro das comunidades, deram apoio técnico aos extensionistas para que realmente as pessoas com deficiência pudessem estar incluídas. Por isso nós queremos, com este evento, primeiro agradecer especialmente aos senhores administradores dos distritos que os programas estão a ser implementados. Quando eu visitei, se a memória não me falha, foi em Ngaúma, né? A senhora administradora de Ngaúma a viver a questão da inclusão. Aquilo foi fantástico, foi maravilhoso ver uma administradora realmente a sensibilizar a população para a necessidade de incluir pessoas com deficiência. Queremos também agradecer aos diretores dos CIDAIs, que é através deles que os técnicos extensionistas entram nas comunidades, nas machambas, para apoiar as comunidades, incluindo pessoas com deficiência. Aos próprios técnicos extensionistas, que também deram o seu melhor para que hoje possamos ter os resultados que vamos poder testemunhar nas apresentações que vão seguir, e obviamente aos nossos DIFs, né, os facilitadores da inclusão, que de forma incansável têm trabalhado para que realmente as pessoas com deficiência possam participar de forma ativa na agricultura e na própria cadeia de valor. O projeto está a impactar na vida das pessoas com deficiência e foi ver de forma satisfatória que as pessoas com deficiência, ao contrário daquilo que as pessoas pensam, daquilo que as pessoas olham para elas como aquelas que não têm capacidade, este projeto vai provar que as pessoas com deficiência, apesar do seu tipo de deficiência, eles fazem a diferença nesses projetos Spark, porque vi na primeira pessoa pessoas estarem com deficiência na agricultura, a aprender técnicas, a demonstrar como é que eles fazem agricultura, como é que eles aprenderam, e a mostrar frutos que são os produtos agrícolas, hortícolas que eles produziram e estão a vender. E também isto vai criar um impacto positivo nas suas machambas, porque são pessoas que têm machambas próprias, mas não tinham técnicas da agricultura. Plantavam sim, mas as coisas não saíam como deve ser, mas depois de aprender essas técnicas e ir implementar nas suas machambas, eles têm mais produção. Durante os 3 anos do projeto Spark, houve várias barreiras no setor agrícola, segundo Zacarias Zicai. As pessoas com deficiência que praticam agricultura nas zonas rurais, as poucas pessoas, enfrentam inúmeras barreiras para a sua inclusão na agricultura, cadeia de valor, finanças rurais. As políticas e as práticas não têm tomado em conta com os agricultores com deficiência. E, por conseguinte, essas pessoas são excluídas da sua participação ativa e equitativa nas atividades agrícolas, assim como da cadeia de valor. Cantol Ponja, presidente do FAMOD,
disse que as pessoas com deficiência não são dadas oportunidades e o projeto Spark veio para mostrar à sociedade que este grupo social pode contribuir na cadeia de valor agrícola. Fui ver também as pessoas com deficiência que praticam agropecuária, não é? Estão a criar galinhas cafreal, outros estão a criar cabritos, outros estão a criar outros tipos de animais e que estão a produzir muito bem. Então, isto vai mostrar que as pessoas com deficiência só precisam de oportunidade. Quando têm oportunidade, muito bem, eles inserem-se na sociedade, fazem qualquer tipo de trabalho e um exemplo é este projeto SPAG que está a mudar a vida das pessoas com deficiência. Os facilitadores de inclusão da deficiência, DIFs, desempenharam um papel importante nos processos de inclusão agrícola, prestando aconselhamentos dentro da comunidade e apoio técnico, disse Zacarias Zicai, diretor da Light for the World. A abordagem da Academia da Inclusão da Deficiência, através da formação de jovens adultos com deficiência, parte do princípio de que nada para nós sem nós. Quer dizer, nós, a Light for the World, desenvolveu essa abordagem para realmente que sejam as próprias pessoas com deficiência a focar sobre a sua inclusão. Quando é a própria pessoa com deficiência falar de si mesmo, de como superou os desafios e de quais são os desafios que as pessoas com deficiência têm, facilmente realmente consegue trazer grandes mudanças. Então, a Light for the World trouxe essa abordagem, não só no âmbito do SPARC, também temos os DIFs que foram formados, os facilitadores da inclusão foram formados, também temos os mesmos facilitadores que estão trabalhando na área de prevenção e aviso prévio face às mudanças climáticas. De recordar que o projeto Spark durou 3 anos e foi implementado pela Light for the World nas províncias de Inhambane, Sofala e Niassa, com apoio do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, FIDA. O projeto Spark visava dar oportunidades a pessoas com deficiência no setor agrícola. Olhando para o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, 3 de dezembro, vamos acompanhar a história do professor José Chilalau, que dá aulas na Universidade Eduardo Mondlane. Entrevista conduzida por Brito Macou. Saudações, ouvintes. Eu sou Rosário Macou e hoje temos um programa especial para vocês. Vamos conversar sobre a inclusão da pessoa com deficiência no meio acadêmico com o professor José Chilaul, ele que é docente na Universidade Eduardo Mondlane. Muito obrigado. Penso que o nome já foi dito, José Chilaul. De fato, eu sou docente na Faculdade de Educação da Universidade Eduardo Mondlane. Tenho lecionado diversos cursos, como psicologia em 3 vertentes, que é a vertente social comunitária, organizacional e escolar. Mas também tenho lecionado o curso de língua de sinais e também o curso de desenvolvimento e educação de infância. Mais ou menos é isso que eu posso dizer em primeira instância. Muito obrigado, professor docente. Há quanto tempo o professor José Chilaul está como docente na Universidade Eduardo Mondlane? Estou como docente na Universidade Eduardo Mondlane já há 14 anos. E nesse intervalo, quais são os desafios que um professor com deficiência visual enfrenta na sua lecionação? Bem, são enormes, mas não difíceis de dar resposta. Por exemplo, o primeiro desafio, quando iniciei pela primeira vez, na verdade, tanto os colegas como os estudantes não estavam preparados para receber um docente com deficiência visual. E no terreno a coisa mostrou diferente. Qualquer profissional, quando está a começar, primeiro tem o momento de ambientação, de aprendizagem, não é? Perceber como é que as coisas são feitas
sempre estar com outros colegas para juntos mostrarem caminho, como é que se trabalha, qual é a deontologia e ética da instituição, conhecer os instrumentos normativos ou regulamentares da instituição e também começar a entrar na própria prática do trabalho, ou seja, da atividade docente. Isso foi mais ou menos durante o primeiro ano e já no segundo ano fui já trabalhando sozinho. E de fato é com gosto que leciono, com muito gosto, e gosto de fato e sinto-me bem. Professor, como é que uma pessoa com deficiência visual pode auxiliar no desenvolvimento do país? Bem, existem muitas formas desde que essa pessoa seja dada a oportunidade. Eu lembro que quando participei das entrevistas para poder ser selecionado, uma das perguntas era: como é que você vai lecionar? Isto para mim foi importante, porque até parecia difícil de responder. O que acontece é que a partir do momento que passar a ser quadro da OEM, consequentemente do Estado, aí já comecei a participar no desenvolvimento do país. Não imagina durante os 14 anos quantas pessoas passaram das minhas mãos, que outros são docentes, até são colegas, e outros estão a trabalhar em diferentes áreas, em diferentes instituições públicas e privadas, mas também alguns são empreendedores, para dizer que o desenvolvimento, a forma de participar é realmente colaborando, trabalhando. Estou a dizer concretamente na atividade docente que faço. Mas também, para além de estar afeto na OEM, já trabalhei no Ministério da Educação, que fui o primeiro a fazer a avaliação dos primeiros livros da primeira, segunda e terceira classe em grafia braille, os livros que circulam a serem usados no Sistema Nacional de Educação. Também, quando eu estava no Ministério da Educação, entre 2015 a 2018, participei na elaboração do primeiro manual da 12ª mais 3 para a formação dos professores, para a formação dos professores de ensino básico da 12ª mais 3, na construção ou na elaboração das disciplinas Sistema de Grafia Braille, Língua de Sinais de Moçambique e Necessidades Educativas Especiais. Então, fui uma das primeiras pessoas a trabalhar para este curso da 12ª mais 3, que entrou em vigor há 2, 3 anos depois, mas também na nova revisão, na nova reforma que se fez, também participei, como também capacitei muitos professores e formadores ao nível do Ministério da Educação. E também na OEM fui o primeiro docente a introduzir o sistema de grafia braille na Universidade Eduardo Mondlane, a maior universidade do país. Então fui o primeiro a introduzir o sistema braille e até hoje sou o único que tenho lecionado conteúdos, e até na nova reforma curricular introduzi a cadeira, já é cadeira do sistema de grafia braille para o novo currículo de psicologia, não é? E isso para mim é uma alegria muito forte, conseguir influenciar para que as coisas aconteçam, para dizer que a minha parte, a melhor maneira de participar no desenvolvimento é esta, formando pessoas, transformar as mentes do homem moçambicano, e não só no geral, porque também nós recebemos estudantes estrangeiros que vêm de outros países, tanto da região, da África e também do mundo, falando de estudantes que vêm do Brasil, de Portugal e de outras paragens, para dizer que de forma direta estou a participar para o desenvolvimento do país e não só. Agora, em relação à lei que advoga que todos os livros nacionais devem estar no formato em braille, será que isso acontece? Bom, posso dizer que está a dar os primeiros passos, né? A partir do momento que começou a se fazer transcrição dos livros em grafia braille para a primeira, segunda e terceira, se fala da quarta e quinta classe, isso já é um passo positivo, não é? Vamos ver o que é que vai dar nos próximos anos, mas já é uma luz verde, porque antes não se pensava que isso seria possível. Mas se agora acontece é porque há um esforço muito grande das pessoas com deficiência visual ou com deficiência no geral, e a lutarem, a discutirem de forma positiva, a discutir conhecimento, a discutir ciência, a partilhar as suas experiências e também o conhecimento. Por outro lado, a trazer à tona aquilo que são as necessidades que apoquentam a camada social, concretamente as pessoas com deficiência. Quais
são as barreiras que a pessoa com deficiência visual enfrenta para aprender o alfabeto brailleco? As grandes barreiras que a pessoa com deficiência visual enfrenta no processo de ensino-aprendizagem é a ausência ou insuficiência de professores com domínio do sistema braille e metodologias ou técnicas e estratégias para lidar com aluno com deficiência visual. Dizer que a necessidade de formação dos professores é enorme porque as escolas devem estar preparadas antes de receber os estudantes. É por isso que até hoje só temos escolas localizadas, as ditas inclusivas, ou algumas escolas especiais, ou então os centros de recursos de educação inclusiva. Isso é muito pouco. Significa que o aluno deveria, no seu bairro, na sua comunidade, ter acesso à escola preparada, com professores preparados. Outra grande barreira tem a ver com os materiais. A maior parte dos materiais não produzimos e também não vendemos a nível nacional. Ou seja, se existe alguma instituição que vende, então essa instituição deve primeiro receber a informação ou por encomenda para poder procurar fora e trazer. E isso fica muito difícil, tendo em conta que também as pessoas com deficiência têm poucos recursos para importar esses materiais. É por isso que o grande desafio é o recurso humano e também recursos materiais e financeiros. Mas como é que as escolas nacionais, em particular as escolas primárias e secundárias, podem incorporar as pessoas com deficiência visual no processo de aprendizagem? Isso só é possível a partir do próprio Ministério da Educação, capacitando, formando, mas também financiar, porque o que acontece é que geralmente o nosso governo só se preocupa quando há um financiamento específico que vem dos doadores. Em termos do orçamento do Estado como tal, penso eu que faz-se muito pouco para a aquisição dos materiais específicos para a aprendizagem das pessoas com deficiência visual. E mesmo em termos de apetrechamento das próprias escolas, é um grande problema porque não há um orçamento específico que possa suster as necessidades desse grupo de alunos. Na ótica do professor, qual é a atenção que as pessoas com deficiência visual ganham do governo? Eu penso que tem sido mais intenções esporádicas, ou seja, depende da vontade de um dirigente num determinado setor. Se aquele dirigente está sensibilizado, faz alguma coisa para dizer que nós não temos leis específicas para poder responder às necessidades das pessoas com deficiência no geral e de visual em particular. Só se fala de estratégias e para mim as estratégias não são eficientes porque dependem da vontade de quem é de direito, mas se fosse leis específicas para cada tipologia de deficiência ou da necessidade, nós teríamos condições de eliminar algumas barreiras, mas enquanto continuar a sua vontade de quem é de direito, claro que vamos enfrentar a barreira maior. Infelizmente estamos chegando ao fim da nossa conversa. Foi um prazer ter aqui o professor José Chilaúl. Mas antes de encerrarmos, você poderia compartilhar conosco algumas palavras finais ou um aconselhamento para os ouvintes? Bom, o que eu gostaria de dizer é que a deficiência não é incapacidade, é simplesmente uma característica. E falando das pessoas com deficiência visual, eu costumo dizer que a cegueira ou a deficiência visual está nos olhos e não na mente. Por isso que a melhor visão que o indivíduo tem, que uma pessoa possui, é a mente, que é a melhor visão para qualquer um. Por isso que eu costumo dizer muitas vezes que o Chilaúl não é cego, são os olhos deles que não vê, mas ele próprio não é. Senão não estaria a formar pessoas a nível superior, não estaria a capacitar, não estaria a fazer ciência, sobretudo. Muito obrigado. Finalizamos a nossa conversa com o professor José Chilaúl. Estamos nos momentos finais do programa das rádios comunitárias Mais Inclusão. Mas antes, vamos ao dicionário inclusivo.
Dicionário inclusivo. Saudações, estimado ouvinte. Seja bem-vindo à rubrica Dicionário Inclusivo. Nesta edição, vamos aprender a tratar pessoas com baixa estatura. Como chamaria uma pessoa nesta condição? Senhor Antônio, qual é a expressão que costuma usar para se dirigir a pessoas com baixa estatura? Nesse caso, a pessoas que sofrem do não crescimento do corpo. Tem 3 opções: pessoas de baixa estatura, anão ou nanismo. Para mim, vejo uma pessoa normal como eu e nunca cobicei em dirigir a palavra a uma pessoa que está num estatuto desse. Ok, então quer dizer que geralmente trata pelo nome? Tudo igual. Edson, qual é a expressão que costumas usar para se dirigir a pessoas com baixa estatura? Nesse caso, pessoas com deficiência no crescimento do corpo. Temos 3 opções: anão, nanismo ou pessoas com baixa estatura. Pode ser anão. Por quê? Porque é uma deficiência para encontrar, é um pouco difícil. Zédio, qual seria a expressão correta? Eu também anão. Anão. Por que tanta convicção? Porque nanismo é em geral a doença. Senhor Jorge, qual é a expressão que costuma usar para se dirigir a pessoas com baixa estatura? Anão, nanismo ou a terceira opção, que é pessoas com baixa estatura? Anão. Por que anão? Não tem altura, bebê. Só tem muitos anos, mas sem altura. São termos pejorativos, anão, nanismo. O termo correto é pessoas com baixa estatura. Assim se trata este grupo social. Até a próxima edição. Dicionário inclusivo. É o fim do seu programa, mas antes vamos recordar as manchetes. Governo de Nhamatanda na luta pela inclusão de pessoas com deficiência no distrito. Encerrado o projeto piloto do Spark. Esteve na vossa companhia Ginoca Maftini na apresentação e Abdul Rehman Ibrahimo na edição. Mais Inclusão contou com apoio e produção da Montepuez Ruby Mining Limitada e da TV Surdo. Até uma próxima oportunidade. Mais Inclusão. Um programa que traz histórias que visam mudar a consciência da sociedade moçambicana em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Mais Inclusão. Do Rovuma ao Maputo, do Zumbo ao Índico.